Obrigada. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor. Que alegria para mim estar aqui com vocês. Uma honra. A honra é minha. Glória a Deus por 10 anos desse projeto que nasceu no coração de Deus, sem sombra de dúvida, né? Se Jesus estivesse fisicamente, corporalmente entre nós, eu tenho certeza que a Cracolândia ia ser um lugar de ponto direto, que Jesus ia estar por lá com certeza, porque Ele mesmo me deixou muito claro: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de remédio, e Ele é o remédio. E a gente está muito feliz, eu e o João, de estarmos aqui por ocasião desses 10 anos, que a gente ora que se transforme em muitos anos e que dê muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos 8, e nós vamos ler a partir do verso 4. Eu vou usar a versão NVI. E a palavra de Deus diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Vamos até aí. Senhor, essa é a Tua bendita palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, na medida que cada um de nós precisa de ouvir, que
que o Senhor fale particularmente através da tua bendita palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. É tão interessante esse episódio, porque fala de Simão, um cara que estava envolvido numa obra de feitiçaria e fazendo e acontecendo e sendo reconhecido no seu nicho pelas pessoas dali, dizendo que ele tinha o grande poder do alto, o grande poder divino. Mas aí quando Filipe vai até Samaria e apresenta aos seus cidadãos o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo que homens e mulheres creram e que Simão também creu. Ele também aceitou ao evangelho de Jesus Cristo. E ele começou a seguir Filipe, que ele estava encantado com aquela palavra, com as boas novas do evangelho. E ele começou, encantado por essa palavra, começou a andar atrás de Filipe, por onde Filipe anda. Aí a igreja em Jerusalém ouviu dizer que Samaria, que o trabalho de Filipe estava sendo eficaz, então mandaram reforço, mandaram Pedro e João. E quando Pedro e João entenderam que aquele povo tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ainda não tinha recebido o poder do alto, que é o revestimento do Espírito Santo, eles começaram a impor as mãos para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. E quando Simão viu aquilo, desejou aquele poder. É tão interessante que todos nós, homens, mulheres, não interessa o que você está vivendo hoje na sua vida, nós caminhamos animados por um Espírito. Nós caminhamos animados por um Espírito, seja o nosso próprio Espírito, seja o Espírito de Deus, ou seja o Espírito e a influência maligna. Ninguém que caminha só na carne, caminha animado por um Espírito. E aí eu quero perguntar para você nessa manhã, sobre qual espírito, sobre qual influência nós temos caminhado. Simão estava vivendo do jeito dele, animado por um espírito de poder, que lhe dava poder, ele tinha influência, ele estava envolvido com feitiçaria. Então ele era animado por um espírito, e ele experimentava certo nível de sucesso, vamos dizer assim, animado por esse espírito. Mas quando ele vê o poder do Espírito de Deus que atuava através de Pedro e João, ele deseja comprar esse poder. E ele é imediatamente repreendido. As pessoas, elas querem poder de Deus, mas elas não querem andar com Deus. Elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem andar com Deus. Elas querem a cura de Deus, mas elas não querem andar com Deus. Simão estava andando com Filipe, mas não estava andando com Deus. Porque se ele estivesse andando com Deus, ele já teria entendido que o poder de Deus não se compra. Ele é concedido graciosamente pelo Espírito de Deus que opera em nós, segundo a obra que Ele faz em nós, e essa obra nos leva à rendição e entrega absoluta. Não adianta você crer, Simão creu. Não adianta você andar com gente que é de Deus. Filipe era de Deus, e Simão estava andando com Filipe. Se você não tomar a decisão radical de andar com Deus na sua vida pessoal. Não adianta você ficar aqui no projeto, não adianta você ser um cooperador no projeto, não adianta, se você não tem vida com Deus, uma hora ou outra o capiroto vai te pegar, uma hora ou outra você vai ser animado novamente por aquele espírito que você sempre foi animado. Simão amava mais o lucro que o poder que ele tinha dado por Satanás operava, e ele quis mais poder, e ele quis comprar esse poder. E nós muitas vezes somos tão semelhantes, a gente olha para Simão e fala, o que é isso? Misericórdia,
cara pirou o cabeção, será que ele acha que dá para comprar o poder de Deus? Mas muitas vezes nós estamos na mesma ilusão. A gente começa a andar com a turma de Deus, a gente começa a caminhar junto, a falar a mesma língua, a usar as mesmas roupas, a ter os mesmos tiques, mas na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, no nosso coração, nós até cremos, mas não houve uma genuína rendição. Porque imediatamente, gente, quando há uma rendição genuína, a gente quer saber mais, e a gente quer conhecer mais. Jesus diz assim lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é essa parada de cear? A gente come junto de quem a gente quer conhecer mais intimamente. Não é assim? Quando as pessoas querem se conhecer mais, elas falam assim: aqui, vem tomar um café. Opa, vamos almoçar junto? A gente divide o prato. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu amava comer no prato da minha mãe. Eu tinha uma sensação de intimidade, porque eu comia no prato dela. Muitos anos mais tarde, o pastor Cirilo compôs aquela música, né? Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lá, 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 lá. A música chama Intimidade. Intimidade. Come junto, você come junto. Você busca se assentar à mesa com quem você busca intimidade. Por isso que Jesus era tão discriminado, porque comia com pecadores. Não era só uma questão de comer junto, porque na cultura judaica, comer junto significa estabelecer um relacionamento. Se eu estou comendo junto com você, porque eu quero ser seu parceiro, eu quero ser seu irmão, eu quero ser seu amigo, eu quero te conhecer melhor. Então, enquanto a gente come, a gente conversa, a gente olha no olho e a gente estabelece um relacionamento. É isso que Jesus quer ter com a gente, relacionamento. A gente fala para a galera: ó, você vai ter que orar para o resto da sua vida. O povo arregala um olho desse tamanho, como se eu estivesse pichando uma maldição. Quê? Para o resto da minha vida? Eu sou casada com o João, esse ano faz 32 anos que a gente é casado. Eu quero conversar com ele para o resto da minha vida. Por quê? Porque eu amo. Eu tenho um relacionamento, tenho filhos com ele, eu tenho um envolvimento com ele. Então é para ele que eu quero contar os meus segredos, é para ele que eu quero confessar os meus pecados, é para ele que eu quero dividir a minha necessidade, é com ele. Então quando a gente fala, você vai ter que orar para o resto da vida, você vai ter que conversar com Deus para o resto da sua vida, o povo arregala o olho como se fosse uma maldição. Por quê? Porque vive na superficialidade da religião e não na intensidade do relacionamento, e é o relacionamento que transforma. É o relacionamento que cura. É o relacionamento que me torna parecido com Jesus. É o relacionamento que vai deixando a minha carne ser a cada dia mais deixada para trás. A minha vontade mais a cada dia ser deixada para trás. Só se eu estiver conectado em Jesus que eu vou fazer a vontade dEle. Ele mesmo diz: aquele que me ama é aquele que faz a vontade do meu Pai. Amar o Senhor é obedecê-lo. Mas como que eu vou obedecê-lo se eu não conheço? Se eu não confio? Se eu não ando com Ele? E a gente aprendeu na nossa religião, na nossa religiosidade, a nos relacionar com Deus através de terceiros. Então, eu amo Jesus, mas eu quero ouvir o que o pastor Rica tem para dizer. Eu amo Jesus, mas eu quero ouvir o que a Helena tem a dizer. Eu amo Jesus, mas então fulano, ora por mim, porque eu não estou dando conta. Ok, gente, isso é bíblico, a gente orar uns pelos outros, isso é bíblico, a gente aquecer, né? A brasa fora do braseiro, ela esfria. Nós precisamos uns dos outros, mas sobretudo, nós precisamos do Senhor. Sobretudo, nós precisamos de falar com Ele, antes de falar com qualquer outra pessoa. Sobretudo, nós precisamos de conversar com Ele. E como é que a gente conversa com Deus? A gente fala pela oração e a gente ouve pelas Escrituras. Deus às vezes vai usar o profeta.
Vai levantar um profeta na sua vida, vai te entregar uma palavra específica para você. Mas quer ouvir Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai ler a palavra. Não faz isso por obrigação, não. Vai ler como quem lê as cartas de amor do seu amado. Vai ler tentando decifrar. Eu me lembro que a gente estava no início do namoro, eu e o João, e eu não sou velha, eu sou vintage. E naquela época não tinha e-mail, gente, nem WhatsApp. Era carta. E aí o João me mandou uma carta. Eu abri a caixa do correio e tinha uma carta. E eu peguei a carta e quando eu vi que estava endereçada a mim, virei depressa, estava lá escrito João Lúcio Tanuri Júnior. Aí eu cheirei a carta. Estava cheirosa a carta. Aí eu saí correndo para o quarto, chamei o papai e falei, pai, lê para mim. Você acha que eu fiz isso? Não. Eu não queria que ninguém lesse a carta para mim. Eu queria ler a carta, eu queria saber o que estava na carta. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta para ter privacidade. Abri a carta com todo cuidado para não rasgar, para não atrapalhar o envelope. Cortei assim na beiradinha, na beirada. Até hoje eu tenho a carta. Abri a carta, cheirei a carta de novo e li linha por linha. E comecei a querer entender o que ele quis dizer com aquilo. Procurei buscar os elogios e as palavras nas entrelinhas. Eu estava conhecendo João. E, gente, é essa a intenção que nós temos que ter no nosso coração para conhecermos a Deus. Abrir a palavra não por obrigação. Vamos lá fazer o devocional, né? Tem que ir lá bater o ponto. Não vai valer de nada. Tem dia que você vai ter que bater o ponto mesmo. Sabe aquela coisa de comida? Quando você está doente, você não quer comer. A maioria das pessoas que está doente não tem apetite, não é isso? Você não quer comer. Parece que trava a comida aqui, ó. Mas você tem que comer. Por quê? Porque é isso que vai fortalecer o seu organismo para você lutar contra os anticorpos serem fortalecidos para você lutar contra a doença. Por isso, a primeira coisa que você não pode fazer é deixar de comer. Então, mesmo sem vontade, você põe goela abaixo. Não é assim? E assim é o início da nossa caminhada com Deus. Você não está sabendo o que você está lendo, mas vai pôr para dentro, meu querido. Vai pôr para dentro, porque esse nutriente que está aí vai te sarar. Vai pôr para dentro. Vai pôr para dentro. Não quero ler assim mesmo. Lê. Vai pôr para dentro. Aí você vai começando a sentir os efeitos disso. Mas não pode ficar só nisso. Se passa o tempo e você continua sem apetite, você tem que procurar um médico. Se passa um tempo e aquela comida que você está comendo não está te fortalecendo, você tem que buscar ajuda. Porque a comida vai te fortalecendo. E aí você começa a ter prazer de novo na comida. Você começa a sentir o sabor e você começa a ter prazer de novo na comida. E é isso que acontece com a palavra de Deus. Pode começar como uma obrigação, pode começar como eu vou lá fazer o meu devocional, pode começar como um remédio que você enfia a goela abaixo. Eu preciso de comida, porque senão eu vou morrer. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que você tem que pôr para dentro. Mesmo quando você não entende os nutrientes que tem no prato, você fala, não, isso é bom para a saúde. Você sabe discernir o que é bom para a saúde e o que não é, ou não é? Você sabe o que tem num copo de Coca-Cola? E você sabe que é muito melhor um suco de laranja sem açúcar. É ou não é? Mas você não sabe exatamente quais são os nutrientes e os veneninhos que tem na Coca-Cola. Mas você sabe discernir o que é bom e o que não é. Assim é a palavra de Deus. Pode não ter certeza absoluta de quais são os nutrientes e de como que aquela palavra vai atuar na sua vida, mas põe para dentro que numa hora fundamental é aquele nutriente que vai te deixar de pé. Agora começa como um dever, depois vira um deleite. Começa como um remédio, depois vira um prazer, se você não interromper. E o Senhor quer falar conosco. E o Senhor quer ter intimidade conosco. E à medida que a gente vai caminhando com Ele, é que nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Não é pela nossa escolha, não é pela nossa, não, eu vou
eu vou me santificar a mim mesmo. Não, a gente dá o passo em direção à santificação. Você começa a fazer escolhas que você sabe que são vida e não morte. Mas quem te sustenta nesse caminho é o Espírito de Deus. E Ele vai te conduzindo, e Ele vai te levando, e Ele vai te empurrando. E quando você pensa que não, você olha para trás, eu ainda não sou quem eu quero ser, mas eu não sou mais quem eu era. Continua. É a canção da Dori. Continue a nadar, continue a nadar. Vai nadando. Continue a orar, continue a ler a palavra, continue a ter comunhão com os irmãos, continue a perseguir o coração de Jesus. Porque é querendo conhecer esse Jesus que nós nos apaixonamos cada vez mais por Ele. E nos apaixonando cada vez mais por Ele, seremos então transformados à sua semelhança. O nosso processo é rendição. O nosso processo é entrega. Tem uma tríade na nossa vida: coração, palavra e obras. E ser espiritual é o alinhamento dessa tríade, glorificando a Deus e andando com Ele. Andando com Ele. Andar com Deus não são episódios de fé, é uma vida de fé. E a Bíblia fala de 3 homens que andaram com Deus: Enoque, Noé e Abraão. Gênesis 5, 22, 24 diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em Gênesis 6, 9, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Abraão esperava uma promessa bem maior. Precisou caminhar uma vida, passo a passo, em confiança, fidelidade, espera e obediência. E lá em Gênesis 17, 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Se você andar na minha presença, Abraão, você será aperfeiçoado. Será que a gente está andando com Deus? Será que é pelo Espírito de Deus que nós estamos caminhando? Será que nós andamos animados pelo Espírito de Deus? Ou será que nós estamos sendo animados pelo Espírito humano? Um dia a gente está ótimo, outro dia a gente está péssimo. E a gente dá 10 passos para frente, 8 passos para trás. Todos nós aqui nessa sala, todos nós, precisamos andar com Deus. O convite é: ande comigo e ser perfeito. Anda comigo. E a gente teve esse momento aqui agora, que antecedeu o nosso culto de adoração. É chamado de momento de adoração. Gente, adoração não é música. Adoração é uma vida de devoção, é uma vida de entrega, é uma vida que Deus ocupa o centro das suas atenções e dos seus afetos. Então tudo que você faz é para a glória de Deus, tudo que você faz é pensando em Deus, tudo que você faz é na sua comunhão com Deus. Você é devoto de Jesus Cristo. Você já viu um devoto dos santos? Da Igreja Católica, por exemplo? O devoto, ele faz romaria, ele faz promessa, ele caminha quilômetros e quilômetros e quilômetros, às vezes carregando uma cruz, para cumprir uma promessa que ele fez ao santo que ele devotado. Adoração é a nossa devoção ao único que é digno de recebê-la, ao Senhor Jesus. Será que a nossa vida converge para Ele? Será que é nele que buscamos o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa renovação, o nosso amadurecimento, a vencer as nossas fraquezas? É nele que a gente vai: Jesus, eu não estou dando conta, me ajuda aqui.
Será que tudo que a gente faz na vida é com Ele ocupando o centro e o trono do nosso coração? Não se engane. Se Jesus não ocupar o centro da sua vida, outros ídolos se apresentarão. O prazer, as drogas, a bebida, a prostituição, a inveja, a cobiça, o dinheiro, o trono do nosso coração nunca vai ficar vazio. E os ídolos são bem insistentes. E eles não desistem nunca. E a gente vê isso claramente na vida de Simão. Ele creu na palavra que ele ouviu de Filipe. Ele recebeu a palavra que ele ouviu. Ao que tudo indica, ele foi batizado. E ele começou a andar junto com Filipe. Mas o trono do coração de Simão tinha um Deus sentado nele. E o Deus que estava sentado no coração de Simão era o lucro. Ele não queria o dom do Espírito Santo para servir, ele queria o dom do Espírito Santo para ser servido, para ser reconhecido, para ser elogiado e para manter o título dele de divindade, íntimo da divindade. Mal sabia ele que ele precisava de pagar nada por isso. Era só se render e deixar o Senhor fazer o resto. O que está ocupando o seu coração, meu querido, minha querida? O que ocupa o seu tempo? A sua vontade, a sua devoção, os seus afetos. Quando eu falei da tríade, que o Senhor quer alinhar, coração, palavra e obras, e ser espiritual é o alinhamento dessa tríade, glorificando a Deus. Tudo que ocupa o nosso coração, tudo que está na nossa palavra e naquilo que a gente produz, revela a quem pertencemos. Você pode servir a Deus só com as suas palavras, mas não com o seu coração e não com as suas obras. Você pode servir a Deus com as suas obras, mas não com as suas palavras e não com o seu coração. Você pode amar a Deus no seu coração, mas não se refletir em obras e em palavras. Será? Simão creu, Simão confessou, Simão foi batizado, mas não havia um alinhamento, não de todo o coração, não com as palavras e não com as obras. É isso que fez de Moisés, de Enoque, Noé e Abraão, homens diferenciados. A totalidade da vida deles estava centrada em Deus. Deus ocupava o trono soberano, e eles caminharam em obediência e confiança, eles andaram com Deus, eles não tinham episódios de fé, eles não experimentavam um barato na hora do culto, na hora do louvor e da adoração, e depois saía lá para fora e continuavam escravos dos seus prazeres, dos seus desejos, ou tinham uma vida dupla. Eles andavam com Deus dentro ou fora, eles andavam com Deus caminhando ou parados, eles andavam com Deus dormindo ou acordados, eles andavam com Deus, porque amavam a Deus de todo o coração, com toda a sua obra e com todo o seu entendimento. Exatamente como a palavra de Deus diz que deve ser. Em Deuteronômio deixa isso muito claro. Colossenses diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como que a gente está vivendo a nossa vida, pessoal? Tem gente que trabalha para Deus, se cansa para Deus, se desdobra para Deus, mas não anda com Deus. É empregado. E aí a gente lembra da parábola do filho pródigo. A gente pensa que a parábola é sobre o filho que saiu fora, pirou o cabeção e detonou a herança do pai. Mas a gente esquece do que Jesus está tratando naquela parábola, do coração do filho mais velho. O filho mais velho estava em casa, o filho mais velho não desperdiçou o dinheiro do pai, vivendo dissolutamente. O filho mais velho ficou em casa trabalhando para o pai.
Mas quando ele viu o irmão dele voltando para casa e o pai dando uma festa para o filho pródigo, aceitando ele de volta, reintegrando ele à família, restituindo a ele a dignidade, a honra, a paternidade. Eu sou seu pai, meu filho, vem cá, a filiação está de volta, eu vou colocar um anel no seu dedo, eu vou calçar sandálias nos seus pés, eu vou trocar as suas vestes, você está de volta para casa e eu me alegro por isso, e eu dou uma festa para isso. O filho mais velho se ressentiu. Sabe por que se ressentiu? Porque era empregado do pai, não era filho. A parábola conta que ele, voltando do campo, onde estava fazendo o quê? Trabalhando para o pai, ouviu a música e as danças, e chamou um outro empregado da fazenda para perguntar: o que está acontecendo? Se você chega na sua casa e está acontecendo uma festa, você chama um empregado para te dizer o que está acontecendo na sua casa? Não, você entra porta dentro, quem chegou, quem ganhou, o que foi, qual que é o motivo da festa, e você já começa a rir antes mesmo de saber qual é o motivo da alegria. Você faz parte dessa casa. Mas esse filho mais velho não faz isso. Ele pergunta para o empregado fala: seu irmão estava perdido, voltou, seu pai recebeu ele de volta, está dando uma festa para ele. E esse cara se ressente. O quê? Eu sou Rica Cipriano, eu acredito em... Deu uma festa. Deu uma festa para ele. Para mim nunca deu um cabrito para comer com os meus amigos. Mentira, porque no início da parábola fala claramente que quando o pai divide a herança, divide para os dois. E é isso que a falta de intimidade faz. A gente sempre acha que Deus está devendo a gente alguma coisa. A gente sempre acha que Deus é bom com o outro, mas não é bom com a gente. A gente está sempre de olho: nossa, mas o senhor está visitando fulano, hein? Olha que lá que benção. Agora eu estou te pedindo aqui um tempão para o senhor fazer alguma coisa na minha vida, e o senhor não faz coisa nenhuma. Esse é o coração daqueles que não têm intimidade. Quem tem intimidade confia. Quem conhece a Deus sabe que mesmo quando as coisas não estão exatamente do jeito que a gente gostaria que elas estivessem, a gente sabe que Deus está no comando, que Ele está cuidando da gente, que Ele não vai dar peixe no lugar de cobra no lugar de peixe, que Ele não vai dar pedra no lugar de pão, que Ele já provou o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, e que se a gente está passando na magrela, na dificuldade, Ele está usando essa oportunidade para a gente chegar mais perto, porque se tem um lugar para aproximar a gente de Deus, é enrascada. Quando a gente está no apuro, a gente vira crente, a gente chega junto, a gente fica dependente. Deus, se o Senhor não me socorrer, eu estou lascado. Se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Mas aí a gente ganha um pezinho e deixa Deus para lá. Então tem gente, que Deus não vai aliviar um dia sequer na vida, para você ficar junto. Tem uma história lá em Israel, lá no campo dos pastores em Belém, eu ouvi essa história de uma pastora mesmo, de ovelha de verdade. E ela falou assim, que tem sempre aquela ovelha que se desgarra do rebanho. Nem à toa que a gente é comparado à ovelha, né, gente? Ovelha é um bicho meio imbecil. São fofinhos, mas vive fazendo bobagem. E a ovelha pega e vai e se desvia do rebanho. E ela faz isso 1, 2, 3 vezes. E aí quando o pastor já se cansa, e essa ovelha está se colocando em sucessivo perigo, o pastor pega essa ovelha e quebra a perna dela. E ela falou que o pastor grita junto, porque dói mais nele do que na ovelha. E aí ele tem que carregar a ovelha. Para ele é muito trabalhoso. Ele tem que carregar a ovelha para onde ela vai, porque ela não consegue mais andar sozinha, até ela se curar. E quando ela se cura, nunca mais ela se aparta dele. Nunca mais. Alguns de nós irão conhecer o Senhor e andar junto com Ele espontaneamente, amorosamente, correspondendo ao seu grande amor para conosco. E outros de nós teremos nossas pernas quebradas. Bendito seja Deus. Porque Ele deixa as 99
só para me encontrar. Ah, esse amor bendito, que não desiste. Que você se apegue ao sumo pastor. Chega perto. Não ande só junto daqueles que amam o Senhor. Ame também. Não queira só as bênçãos do Senhor. Queira conhecê-lo. Sentir o seu cheiro. Conhecer como Ele pensa, como Ele age, como Ele sente, como Ele ordena. E ande em obediência. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Vem para a intimidade. Ande com Deus. Na vida, no trabalho, enquanto faz comida, enquanto cuida das crianças, enquanto serve, enquanto descansa, enquanto se diverte, enquanto trabalha. Ande com Deus, dependa de Deus, confie em Deus, caminhe com Deus. E para a gente conhecer, a gente tem que falar. E tem que ouvir. Fale. Ore para o resto da vida. Fale. Deus não precisa das suas orações rebuscadas, Ele já conhece seu coração. Rasga o seu coração. Senhor, hoje eu estou mal. Senhor, hoje eu estou abatido. Senhor, hoje eu estou desanimado. Seja verdadeiro, seja honesto. Senhor, hoje está difícil para mim, eu estou sendo tentado. Abra o seu coração. Seja verdadeiro, seja honesto. E depois pare. E escute. Leia a carta de amor. Tentando buscar nas entrelinhas o que Deus quer te falar. Feche os seus olhos. Simão teve uma oportunidade maravilhosa. Ele creu. Ele viu a manifestação do poder de Deus através de Filipe, através de Pedro, através de João. Mas ele pensou só em que ele ia ganhar com isso. Que não seja assim conosco. Que a gente não queira comprar o poder de Deus, mas que a gente queira ser filho, ser incluído, conhecer. Interessante que ele não chega para Pedro e João e fala: como é que você conseguiu isso? Por que Deus opera assim em vocês? Talvez ele recebesse a dica. Chega junto, anda junto, viva para Deus. Que o Senhor ocupe o centro da sua devoção, da sua atenção, dos seus afetos, da sua alegria. Deleita-te no Senhor. Mas não, ele achou que podia comprar. E certamente ele não queria comprar para servir. Simão estava pensando só em si mesmo. Tire os olhos de você e coloque os seus olhos no poder de Deus. Para de perguntar o que eu vou ganhar com isso. E fala: Senhor, eu quero ganhar o Senhor, mesmo que eu perca todo o resto. É o Senhor que eu quero, é do Senhor que eu preciso. É com o Senhor, é o Senhor que eu quero conhecer. Chega mais perto. Não chegue perto apenas daqueles que amam ao Senhor e que obedecem ao Senhor. Chega perto do Senhor. Não tenta se relacionar com Deus Pai através dos empregados de Deus Pai, como fez o filho mais velho da parábola. Queira conhecer o Senhor, o colo do Senhor, a face do Senhor, as mãos do Senhor, a vida do Senhor.
Senhor, nós precisamos de Ti. Nós buscamos saciar a nossa sede, a nossa fome, em tantos lugares que só nos deram mais sede, mais fome. Bebemos das águas dos poços que a vida oferece. Mas nós queremos beber da água que é o Senhor. Como aquela mulher na beira do poço em Samaria. Nós queremos Te conhecer, Jesus. E queremos ser Teus adoradores em espírito e em verdade. Que o Senhor ocupe o centro radical da nossa devoção, para que a gente encontre a vida. É nessa devoção e adoração ao Senhor que nós somos nutridos, que nós somos erguidos, que nós somos curados. O Senhor não precisa de ser adorado, o Senhor já é grande, poderoso, majestoso, cheio de glória. E os anjos já Te adoram incessantemente. Mas o lugar da adoração é o lugar do encontro. E nesse encontro nós somos mudados, fortalecidos, curados. Ajuda-nos, Senhor, a não querer só as Suas bênçãos, os Seus talentos, ou as manifestações do Teu poder, mas queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor, Deus. Queremos andar com o Senhor como Noé andou, como Enoque andou, como Abraão andou. Em confiança, em entrega, em rendição e obediência, independente das circunstâncias ao redor. Que o Teu Espírito Santo nos anime, que o Teu Espírito Santo nos influencie, que o Teu Espírito Santo nos mova em direção ao Teu coração e ao conhecimento de quem Tu és. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês.